Amigo, amiga, chegou a hora do nosso encontro tão esperado de toda semana, com o Conselho de Notáveis, nossos amigos que, de olho em tudo que acontece, vão aí nos contar como é que viram a situação do povo brasileiro, povo que sofre todo tipo de tensão, apreensão e felicidade dentro e fora desse território. Estou fazendo uma chamada diferente das demais, porque eu quero saber deles todos como é que eles receberam as notícias da semana, seja daqui ou dacolá. Conosco, o economista Manuel Tedim, o publicitário Elísio Pires, o também publicitário Lula Vieira e o consultor Paulo Fraga, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. E começo com o nosso homem que deixa saudades, Paulo Fraga, de volta à nossa turma depois de algumas semanas. Paulão, o que você me diz? Se ligou em que na semana que passou, Paulo? Pois é, meus queridos, saudoso desse timaço aqui. E você está falando do povo que sofre. Eu sou um deles, rubro-negro, triste, entendeu? Com o que vem fazendo. Mas você sabe que o time vem fazendo, né? É que, infelizmente, nós temos um Lula espetacular aqui no grupo e o Lula do lado de lá é um desastre absoluto. Então, vou sugerir que o nosso Lula seja o Lula que assuma a cadeira e possa estar fazendo alguma coisa de mais interessante para nós, né? Então, mencionando apenas essa questão da recepção para o Maduro, né? Que é um negócio incompreensível sob todos os aspectos, né? Outra também, assim, essa questão da isenção do carro popular não tem nexo com nada, especialmente num país com os desafios aí de um arcabouço fiscal que está em processo de votação. Enfim, eu acho que a gente está vivendo um ambiente aí muito confuso e nada animador, né? Já que partimos do Lula de lá, vamos para o Lula de cá, que inclusive tem experiência planaltina, poderia dizer, Lula Vieira. Andou por lá, dentro do poder. Quer assumir ou não quer? Não, mas não é isso não. Lula se ligou inteira a semana que passou, meu cara. Eu concordo com o Paulo Fraga. O meu querido Lula tá, não sei o que deu nele. Ele estava bem, a ideia de ser um estadista de amplitude mundial eu acho bacana. Agora, também tratar bem o Maduro está certo. Você, para ser bem tratado num banco, tem que dever muito, dever pouco. O cara te tratar mal, te devolver o cheque. Agora, você deve pra cacete ser recebido pelo presidente e tal. Agora não precisa transformar o cara em herói. É uma boa pessoa, tem que receber bem, e quando que você pode pagar, a gente divide, ou grande Maduro, etc. Também acho. É o papel dele, ver se o Maduro bota algum dinheiro de volta aqui no Brasil, paga a dívida dele. Agora, não precisa tanto, eu acho que está exagerando, né? Eu acho que eu também fiquei muito satisfeito com o Collor, finalmente pegaram... 8 anos. 8 anos. Ele não vai ficar muito tempo, evidente, mas de qualquer forma que sirva de exemplo. Eu ando pensando que um mês de cadeia está ótimo, 15 dias, 2 meses. O que a gente não pode é fazer isso. A gente faz bravata, quer dizer, o judiciário faz bravata, condena o cara a 10 anos e depois ele fica máximo 1 mês e a gente acha que é uma bobagem. Então, um cara como esse, 3 meses de cadeia já é bastante. Prova quem é que manda. Eu acho que tem que ter a dosimetria das penas, tem que ser menor, para que o que ele cumpra já seja o suficiente para mostrar que o nosso judiciário está funcionando. Quer dizer, é isso. E eu estou meio envergonhado com o Lula ser um puxa-saco de um ditador já provado, de um governo nada democrático, um governo desastroso para a Venezuela. Eu não acho. Tratar bem, tudo bem, o anfitrião, mas puxar o saco, eu acho que o Lula perdeu a mão, já que estou falando em puxar saco. O Lula, só agregando ao que você está dizendo, em contraponto à questão ao ponto do Collor, o STF definir que o Eduardo Cunha vai ter que ser julgado pelo TSE, entendeu?
que o juiz que apitou o jogo lá atrás não é o juiz que devia ter apitado. É uma zona absoluta, entendeu? Vamos fazer o quê? Segue o jogo, né? Segue o jogo. Pois emendando aí com uma piada infame, se é que vocês me permitem, Lula, o seu xará, antes só perdia o dedo, agora ele perde a mão inteira. Não, essa não pode entrar. Estou achando que a mão é pouco, viu, Bárbara? O famoso Nine, é o Nine. Elisa, aproveita disso aí, se ligou em quê na semana que passou? Quero registrar um fato de hoje, quinta-feira, dia 1º de junho. Faltando poucas horas para prescrever a medida provisória, o Senado aprovou rapidissimamente, né, a medida provisória que reestruturava os ministérios. Imagina se não tivesse sido aprovado hoje, né, que coisa louca, teria que refazer os ministérios todos, passar de 30 e tantos para 20 e poucos, era realmente um absurdo, né? E foi uma votação tranquila. Na Câmara teve 337 a 125, e no Senado 51 a 19. Numa sessão tranquilíssima no Senado, durou algumas poucas horas a sessão. E outro registro que eu acho que tem que ser feito, né, é que vai ser enviado para o Senado para ser aprovado um ministro para o Supremo Tribunal Federal de 47 anos. Vai ficar 28 anos lá no STF, né? É um tempo bem razoável, vai aprender muita coisa, com certeza absoluta. Não vou dizer o nome dele aqui, não vou dizer o nome, mas com certeza vai ser aprovado, né? E outra notícia também que eu gostaria de destacar é que o Papa fez um apoio explícito à Ucrânia, né? E recebeu todo o aplauso do Zelensky, coisa muito boa. Agora temos a chamada boas notícias, né? Separei duas boas notícias. A primeira delas vem do IBGE, que divulgou agora que a economia avançou 1,9% no primeiro trimestre. Tudo bem que as promessas para o segundo, terceiro e quarto não são muito generosas, né? Tem alguns encolhimentos, mas 1,9% no trimestre é um recorde importante. E a previsão do mercado é que possa chegar a 3% em 2023. Né? E outra boa notícia, eu acho mais do que boa, acho excelente, é que o Senado aprovou também hoje, na quinta-feira, o projeto da igualdade racial entre homens e mulheres no trabalho, né? Que elas devem ter a mesma remuneração se for igual ao mesmo exercício e a mesma função, né? Então, está aprovado já estava aprovado pela Câmara, está seguindo agora para a sanção presidencial. Evidente que o Lula vai sancionar, né, essa medida excepcional. E acho que sim, vamos aplaudir de pé com certeza. Quando ele fizer. Eu ando meio piadista, né? Desculpem-me, mas bicho, século XX, século XXI, o Brasil aprovando que homens e mulheres que exercem a mesma função devem ganhar a mesma coisa. Agora vai dar para entrar na justiça para reclamar, né? Fica mais fácil. Né? Mas continuo, não sei se eu comemoro ou se eu choro. Meu caro Manuel Tedim, me conte aí, se ligou em que na semana que passou? Então, estou nessa mesma vibe aí do Lula fazendo bobagem em termos de política internacional, não só elogio. O cara elogia um ditador, diz que a ditadura não é verdadeira, não passa de uma narrativa dos Estados Unidos, dos meios de comunicação, quer dizer, um escárnio completo. A palavra escárnio está perfeita, Manuel, está perfeita, é escárnio mesmo. É um escárnio, um deboche com a gente. Pô. Eu posso repetir isso, votei no cara, não me arrependo, estou mais feliz esse ano do que no ano passado, mas, cara, tem que ter paciência, a gente virou chacota internacional, ele está fazendo do Brasil uma coisa irrelevante no mundo. Não lutou contra o esvaziamento da Marina e da Guajajara, né? Então, aquela coisa do esvaziamento dos dois ministérios ficou, e ele não brigou por isso. Tem gente que diz que não brigou porque sabia que ia perder, mas eu acho que tem uma coisa, se isso for verdade,
você tem uma questão de princípio, né? Você tem que reforçar que você acredita em meio ambiente, na proteção dos povos originários e tal. Então, realmente, o Lula está escorregando muito. E ele está muito fraco, ele está apanhando muito no Congresso. A gente sabia que isso ia acontecer, mas está pior do que, quer dizer, pelo menos na minha expectativa, está pior do que a minha expectativa. Está muito ruim, ele não está conseguindo abrir caminho com Lira. Para ter essas coisas básicas aprovadas, ele liderou 1,7... Entendi, mas ele já descobriu o caminho. Qual? É o churrasco de sábado. Não adiantou, porque ele perdeu. Segunda e terça-feira ele teve problema lá no. É porque estava começando. Nas outras está começando. Agora, ele liberou para ter essas micro-vitórias, quer dizer, são vitórias importantíssimas, são. Enfim, não deveria estar passando por esse risco de ser derrotado nessas coisas tão básicas. Ele teve que liberar 1,7 bilhão de reais em emenda. Quer dizer, esse país não tem, tá difícil dessa coisa ir para frente, né? Agora, pelo lado bom, como eles dizem, as boas notícias é que Alagoas continua na manchete dos jornais. Fizeram uma operação lá chamada, como é que era o nome? O nome é espetacular. Hefesto, Operação Hefesto. Eu fui procurar, Hefesto era filho de Zeus e de Hera. Você vê que esse pessoal da Polícia Federal... Deus, filho de Deus, filho de Zeus? E de Hera, Era com H, pô, Era. É de uma sofisticação essa Polícia Federal, de uma cultura fina. Aí teve a operação, teve 27 mandados de prisão, acharam 4 milhões num cofre, lá nas Alagoas. Agora, o detalhe bonito é o seguinte, além do dinheiro, tinha Cialis no cofre. Opa! Aí sim. Então, acharam o dinheiro mais Cialis no cofre desse povo que estava vendendo por sobrepreço kits robótica para as escolas de Alagoas. Isso já tinha sido noticiado, mas a operação policial aconteceu agora. Mas, Manuel, sabe por que o Cialis estava lá? Hoje eu estou impossível. Tá. Na verdade, só mas tinha tá muito milhão. bom, hein? Só tinha 1 milhão. Botaram o Cialis lá, Virou cresceu o dinheiro. Cresceu. Oh, meu Deus. Estou terrível. Lula Vieira, o que vamos ler nos próximos dias? Eu estou de olhos e corações pregados no... Está aqui em papel porque desta vez eu comprei por leitura no computador. Mas é o livro da Rita Lee, o segundo dela. Sim. É uma delícia. Eu fiquei tão ansioso para ler que, como eu estava muito ocupado, eu não podia ir até uma livraria, eu acabei comprando por meio digital. Eu não consigo, eu não gosto, eu gosto de livro mesmo. Mas está uma delícia. Essa realmente, esta mulher é um gênio, é um gênio. Com certeza absoluta. É maravilhosa, escreve bem, tem bom humor. O primeiro já foi uma delícia, esse então está completando. Realmente uma vida que, nossa senhora, que maravilha. É esse o livro que eu recomendo a todo mundo. E eu vou comprar em papel, para ter do lado da cama. Foi antes da hora, uma pena. E uma coisa especial, porque ela escreve esse último livro numa fase da vida muito difícil, né? Exatamente. E ela consegue encontrar as coisas e olhar as coisas de uma maneira positiva, né? Ela é uma vida exemplar, né? Uma vida verdade. Ganhando, quer dizer, desmentindo o que naturalmente aconteceria. Uma menina linda, tal, cantora, ia ficar nisso, fazer sucesso e tal, ela se comportou como uma voz atuante na ideia do feminismo, do direito das mulheres, do direito à liberdade para as mulheres e tal.
ela podia ser apenas uma música, na realidade ela transformou a música num sinal de protesto, numa maneira de se impor como raciocínio, como visão social. E depois, sabendo que o fim estava próximo, ela generosamente organizou a própria vida para deixar para a gente tudo isso que ela tem deixado. É uma mulher excepcional, maravilhosa. E lindo depoimento, inclusive, do marido no Fantástico. Lindo, lindo. É verdade, lindo. É uma beleza. Sem muita choradeira, sem nada, com uma visão perfeita da grandeza da mulher que ele tinha. Lindo, 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 lindo. Coisa boa. Rita Lee realmente nos deixa muita saudade de uma rara mulher na música brasileira que soube ser complementar, né? Bonita, inteligente, competente, charmosa, ousada, corajosa, louca, amorosa, mãe, mulher, tudo junto. O Barbosa é interessante porque é daquele tipo de gente que não morre nunca, né? Não só pela obra que deixou, seja pelas músicas ou pelos livros, né? E você vê que ela se foi e nós estamos aqui nos deliciando de falar dela diante de um mundo tão difícil e tão complexo que a gente está enfrentando, né? Perfeito, perfeito. Rita Lee, salve Rita Lee. Isto posto, vamos ao ponto. Vou na mesma ordem. Paulo Fraga, se liga em que na semana que está chegando? Eu vou continuar ligando nesse conjunto de coisas que estão nos cercando nesses últimos tempos, entendeu? Na expectativa de que a gente possa ter coisas um pouco melhores do que a gente tem vivido nesses últimos tempos, né? A esperança é a última que morre, a gente sabe disso, né? Não. Mas, a esperança é a penúltima que morre. Pois é, exatamente. É a penúltima. Aqui é o último, né? O último é o esperançoso. O último é o esperançoso. Corrigindo aí o nosso querido Elísio, mas a esperança de que a gente tenha um ambiente mais favorável e com resultados mais positivos. Mas o país está conseguindo ficar pior do que o time do Flamengo, entendeu? Oh, meu Deus! Ai. Lula Vieira, e você? Se liga em que na semana que está aí? Também. Estou aí olhando para ver se alguma coisa ou algum passarinho inteligente fala no ouvidinho do Lula que ele tem uma missão pela frente e não é para se desmoralizar a essa altura do campeonato. Ele não pode se transformar num bufão de opereta com essa rapidez, não. Ele tem que governar o país com um olhar de estadista. E é um papel muito importante. E olhar com muito carinho para esse esvaziamento aparente de poder das nossas queridas companheiras que conseguiram uma boa posição no ministério dele. Quer dizer, olhar o que elas... dar o máximo possível de espaço e prestígio para que a gente rapidamente, ou o mais depressa que seja possível, comece a se transformar num país civilizado. Né? Pegando esse ponto que você está comentando, eu acho que o drama do seu xará é ele achar aquilo que ele não é, entendeu? Ele nunca foi nem nunca será um estadista. Ele é um medíocre que tem que ter a noção exata da sua mediocridade, entendeu? A data velha, eu acho que os primeiros 2 governos dele, ele foi discordo brutalmente da política econômica, de um monte de coisa que ele fez errado. Vamos botar no plural, datas velhas. Eu acho que teve roubalheira, teve um monte de coisa, mas ele não é. Chamar o Lula de medíocre é difícil, né? E eu desconfio que ele esteja meio gagá, porque não. Sim, você, numa reunião com todos os presidentes da América do Sul, você elogiar um ditador e levar a bronca de um presidente que é mais à esquerda dele. É realmente uma vergonha. O cara estava com uma falta de como dizia o César, que o Lula conheceu bem, ele estava com falta de loção, não é nem noção. Está sem loção do que está acontecendo, cara. Mas olha, ele não está gagá, não. Ele não está gagá, não, ele está janjá. Acha mesmo que é isso? Tem pedaço. Já pode ser o Cialis dele.
Mas aí é bom, aí eu acho bom. Ele só não pode atrapalhar o trabalho, né, cara? Claro. Está fazendo mal à cabeça, entendeu? São os efeitos colaterais. E aí eu não posso fazer piada, aí eu tenho que ficar quieto Não. e prosseguir, fazendo mal à cabeça, a todos os duplos sentidos que a gente possa ter aqui. Mas antes que o Lula vire o Smurf, né, de tanta azulzinha que ele está tomando, Pois é. né, me diga aí, Elísio Pires, se liga em que na semana que chega? Estou mais do que ligado, eu estou ligadíssimo na data que o Alexandre de Moraes vai marcar para fazer um julgamento, né, da ação, e pode tornar, eu acho que vai tornar, o Bolsonaro inelegível, né? Só para lembrar, essa ação trata daquela reunião do Bozó, lembra, em 2021, né? Ou 22. Os embaixadores? É essa? Dos embaixadores, 2022, julho de 2022. Ou seja, É. já a campanha eleitoral já estava correndo, inclusive, quando ele fez aquela reunião para desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro. Espero que a reunião seja marcada muito breve e que a decisão seja bem rápida. E aí, Manuel, na mesma ordem que fizemos a primeira rodada, na segunda você também fecha, se liga em que na semana que chega? Então, tem isso que eu acho que é importante. Já foi liberado para ser processado, né? Então está tudo andando. Esse cara tem. Eu acho que vai ter tantos processos abertos que ele vai dançar, vai perder algum. E ele mesmo está dizendo, né, que vai ficar inelegível, que o TSE e tal, ele está bem ciente disso. Tomara que ele saia para sempre das nossas vidas. Ele não faz falta nenhuma, ao contrário, é um problemaço. Eu estou muito ligado também que, cara, está acontecendo a Bósnia está com problema, né? Quer dizer, está começando a recrudescer lá aquela região dos Balcãs, né? E a Bósnia não é Kosovo que está. Os sérvios que moram em Kosovo estão dando uma dura, bateram na polícia, machucaram, sei lá, 3, 4 caras. A OTAN já mandou forças para lá, era só que faltava ter outro conflito na Europa, né? Tomara que isso não cresça muito. Aparentemente, o presidente, ou primeiro-ministro lá da Sérvia, está tentando fazer os caras se acalmarem. Tomara que consigam, né? Não dá para a gente aturar mais conflitos numa terra que já está cansada, mais Kosovo. É muito recente o que nós passamos por lá. De novo, pelo amor de Deus, não queremos, né? Não precisa. Não. Senhores, coisa boa reencontrá-los. Semana que vem tem mais. Né? Saudade. Muito. E se você está com a gente sempre ou não, chegou pela primeira vez hoje, dê o seu like, seu dislike, faça a sua inscrição, faça a sua crítica, sua sugestão. A gente está aqui para isso, para ouvir você e apurar cada vez mais esses nossos encontros, que contam com o consultor Paulo Fraga, com o publicitário Lula Vieira, o também publicitário Elísio Pires e o economista Manuel Tedinho, nossa turma aí de frente. Rapazes, prazerzaço, semana que vem tamo junto e misturado que nem massa de boa. Beleza, é isso. Salve, socorro. Maravilha. Salve, socorro. Abraço. Socorro. Pois é, abração pra galera de lá. Abraço. Abraço. Tchau. Se liga!